Olá, como vai? Tudo bem? No ar o programa Ponto Final. Na pauta do programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o hebraico, não é? A interpretação da Bíblia. O professor de hebraico Tizofer Atalai é o nosso convidado e o Ponto Final começa agora. Muito bem, a gente inicia o programa falando aí para todo o estado de Pernambuco, com a TV Jornal do Recife, TV Jornal de Caruaru, todas as emissoras aí reproduzindo, você acompanhando a gente em todas as cidades do estado. Falamos também, nesse exato momento, a Rádio JC News, que é do Grupo Sistema Jornal do Comércio, na frequência 90.3, ela entra em cadeia conosco. Então, o nosso Marcelo Araújo, que é o âncora do momento, dá aquela pausa para a gente entrar. Então, você acompanha a gente agora na TV, também pela internet e acompanha a gente no rádio na frequência 90.3 na JC News. Eu lembro que eu estou na JC News também, diariamente. Segunda a sexta, das 9 às 11, depois de meio-dia e meia às 14 horas. Tá bom? Política, economia. Tizofer Atalaia. Tizofer, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tem estudado muito? Ah, isso aí é minha vida, não paro de estudar não, e de acompanhar e de descobrir muita coisa que o público, né, leigo não sabe. Muito bem, o Tizofer está trazendo aqui para o telespectador saber o que é isso aí, lá do lado esquerdo, isso é um chifre de carneiro, é? É, isso aqui é o que o povo conhece, está na escritura por chofar, o chofar, que é um chifre de um carneiro, que é usado, e era usado nos tempos antigos do tempo de Moshe, o popular Moisés, né, dos profetas, quando o inimigo vinha e o Atalai, o Tesof, ficava no cume dos montes e tocava ele, avisando que vinha o inimigo. Mas isso é simbólico ou toca? Isso toca também. É? Ele tem vários toques no Shabat. Mas você sabe tocar isso ou não? Sim. Toca aí um pouquinho, as cornetas, as trombetas, para que eu vi isso aí. Isso era para anunciar? É anunciar. Ele tem vários toques e significados. O principal dele era quando o inimigo vinha, para que o povo de El-Shoru, que foi conhecido erroneamente de Israel, se levantasse e fosse à batalha, para não ser pego de surpresa pelo inimigo. Certo. E aí há o toque também de agradecimento no Shabat, né, que é onde guarda o Shabat, que é da sexta. São vários toques? Existem vários toques. Isso é um chifre original? Original. Esse que você tocou é o quê? Esse toque aqui é um toque de alerta do Tesof. E outros toques, você sabe fazer ou não? Tem outros toques Dê outros aí. O próximo é o quê? Vamos lá. O próximo, no Shabat, você pode tocar em um ato de agradecimento. Pronto, né? Como é? Esse é mais... Isso é bem agradecendo ao Eterno, né? Isso é um ato de simplicidade, de agradecimento ao Eterno, ao Shabat, ao descanso, né? E pela Torá, a Torá hebraica, né? Que é a palavra do Eterno, né? Tem outros toques? Tem vários, são vários toques. Mas, veja, se usa isso hoje ainda? Se usa sim. Infelizmente, o cristianismo, ele não usa, né, os termos hebraicos, né, do povo antigo, devido aos ensinamentos, né, que chegaram, né, através dos padres da Igreja Católica, e aí recusam, né, algumas coisas que estão nos mandamentos, já que não são 10 mandamentos, são mais de 300. Ah, tá. Esses 10 mandamentos aí é uma invenção que só tem... Fizeram isso aqui, vamos fazer isso aqui e jogar ao público ocidental. Vamos começar. Isso aí que você está trazendo do Antigo Testamento, é? O quê? Essa Bíblia? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia normal que é usada, chamada Mundo Cristão. Tá, Mundo Cristão, eu vou até mostrar aqui. Ela está até velhinha, né? Mas para o povo se usa ver, muito, isso né? O Mundo Cristão, Bíblia anotada. Tá. E dentro dessa Bíblia aqui eu trouxe para provar. Você se lembra em 2005 que você disse, mas se não tem distorções nos nomes, não tem distorções na história também? Meu amigo Aldo e telespectador, são mais de 55 mil erros. Na Bíblia? Na Bíblia, na nossa tradução, porque o que está aqui, se você pegar um texto hebraico, você vai ver como meter a mão, tá entendendo, nas traduções corretas e na história. Porque a história real do Eterno não é essa que está sendo aí falada e ensinada nas religiões, nas igrejas, seja católica ou protestante ou qualquer outra igreja. Tá. Entendeu? Ela é escondida em 7 chaves e Roma sabe disso. Você se denomina o quê? Eu? Na religião? É um cristão? Olha, é um judeu? usar, é um muçulmano? É um... Não.
Eu sou simplesmente um seguidor do Eterno, uma pessoa que busca... O Eterno é Cristo? O Eterno é que você conhece por Deus. Deus. Certo. Certo? E onde é que Jesus Cristo entra? Onde é que Jesus Cristo entra nessa Aí história? é que está a grande bronca que eu disse a você que iria falar hoje. Não é. E se tiver outra oportunidade, porque o assunto é grande. Mas diga lá, vamos começar. Veja bem, tudo começou o quê? A história de Cristo. Quem até hoje, em alguma igreja evangélica ou católica, provou a você ou a qualquer outro telespectador da fisionomia... Deixa eu fechar aqui, desliga. Não. Então desliga aí para o povo ver melhor você. Certo. Pronto. E aí, veja bem, então, até hoje não se tem provas do Cristo aí falado, não é verdade? Não Jesus se Cristo. provou nada, só se prova através de cópias de grego do que foi escrito em Novo Testamento. Certo. Já que o Novo Testamento, ele não está de acordo com o Antigo. O Novo Testamento, ele foi escrito por pessoas Pelos padres, 60 exatamente. anos depois Foi da pelos morte padres, de Cristo. exatamente. Foi, Tá. foi pelos padres. O Novo Testamento ele está indo contra o Antigo, já que a história do Eterno, de Deus, é hebraica. A tradução é hebraica, o povo é hebraico, o povo era Yahudim, que conheceu para o judeu. É Yahudim, povo de Alro. Está lembrado o nome do Eterno, né? Que eu falei em 2005, porque 2009. faz tempo que você vê aqui. A Você minha vê última vinda aqui foi em 2009. Então você teve 2005, 2009. Não, de 2004 a 2009 foram 7 vezes. Você veio aqui? Eu vim com a você... conta do mentiroso, né? Boa. 7, né? Foram 7 vezes, Tá. 7 vezes. Então vamos lá. O Novo Testamento é todo distorcido. Não, olha, exatamente. Se eu tirar 30% de verdade do que compilaram da história hebraica e jogaram no Novo Testamento, é muito. Por quê? Porque o Eterno, quando ele determinou e falou através dos profetas, o Novo Testamento é para confirmar e afirmar, e não desafirmar. É o que tem acontecido. Por exemplo, a história de um cordeiro. O cordeiro, quando era imolado, era num lugar chamado Santo dos Santos pelo sacerdote. Vou falar em linguagem simples para não usar muito Claro. para o público entender, e você também. Então, naquele local ali, era imolado um bezerro novo. Tá. Chamam de cordeiro, né? Mas era um bezerro novo. E o bezerro não poderia ter mancha nem nada, não ser defeituoso nada. Se não tivesse o bezerro, tinha que ser um bode. Fora da cidade, se tivesse um defeito. Se não tivesse nenhum bezerro novinho e só velho, teria que ser um bode. E o bode teria que ser sacrificado fora da cidade. Agora, o que eu estou para Mas isso dizer... era para oferecer o que a Deus? É exatamente um sacrifício ao Eterno de veja. perdão de pecados. Então o sacrifício de animais não é uma coisa tão agressiva? Você... Não, veja bem, o sacrifício diante do Eterno e o sacrifício para alimentação. Sim, para Deus. sim. Isso aí é normal. Tá. Agora, o sacrifício para o Eterno era de locomover o povo, de ter o perdão de pecados, feito pelo sacerdote que só entrava no lugar santo do santo, um lugar limpo, Tá. certo? Agora, o que acontecia? Se não tivesse cordeiro, caso bezerro novo, teria que ser fora da cidade. E quem era imolado fora da cidade, mesmo diante do Eterno, era o bode. Aí vem agora a história do Novo Testamento, ó, que aí agora o povo agora vai coçar a cabeça e vai dizer, esse cara está ficando louco. Jesus Cristo, ele foi imolado dentro do templo, fora do templo, dentro da cidade ou fora da cidade? Não sei. Foi fora da cidade, no Gólgota. Mas o que é que diz? O que é que diz que essa história de imolação desse cordeiro, que foi titularizado como perdoador de pecado e cordeiro de Deus, caiu por terra, vamos dizer assim, foi anátema. Por quê? Porque o Eterno lá no livro de se eu não me engano, Sofonias, entendeu? No capítulo 14, versículo 1 e 2, ele diz lá que não queria mais sacrifício do seu povo, por causa do pecado que estava muito grande, de animais, mas sim dos vossos lábios. Você pedir perdão ao Eterno e ele lhe perdoar. Entendeu agora? Certo. Então, esse sacrifício de cordeiro que tira meu pecado e tira o seu, está indo contra o Eterno, porque o Eterno disse, cada um vai dar conta de si. Eu não posso assumir o seu pecado, nem você assumir o meu. É o que a Escritura diz e a história verídica diz hebraica. Tá, agora vamos começar pela... Não se usa muito hoje o Antigo Testamento. não é? Infelizmente não. Mas por que, infelizmente? Porque o cristianismo, veja bem, a história hebraica, toda a história do Eterno está ali codificada. O que é codificado? Se chegou aqui no português, ela já veio totalmente adulterada de um texto hebraico. Mesmo um texto O original hebraico, é hebraico, né? é hebraico, embora que exista o hebraico hoje, que não está tão original, porque houve as infiltrações de peças babilônicos, Mas assírios e aramita, o aramaico. O hebraico arcaico é esse? É, o hebraico antigo, o ivirite. Se Certo. chama ivirite, que é titularizado de arcaico. Então é esse aí que Esse é o hebraico são os limpo. textos originais. Exatamente, Tá. que realmente comprova até documentos do nome do Eterno, que o nome do Eterno não poderia ser adaptado como é para Deus, Senhor, Jeová, Javé, e por aí se Alá. vai, Alá, isso, aquilo outro. O nome do Eterno é único, é hebraico, foi dado a Moshe
lá no Sinai. Antes já tinha falado a Abraham, no livro de Bereshit, de Gênesis, entendeu? O nome do Eterno. Então, o nome do Eterno, ele contém o nome do povo, Yahudim, povo de Alro. Tá. O atual ministro de Yerushalayim, de Jerusalém, quem é? Benjamin Netanyahu. Tem muitos repórteres aí que dizem Benjamin. Tá errado, Netanyahu, tá né? errado. É Benjamin Netanyahu. Então tá lá, é o filho da mão direita que Yahweh deu. Então é o significado dele. Ele é da tribo de Yahudá, descendente da tribo de Yahudá, de Judá, que o povo conhece de Judá, certo? Então há distorções. São mais de 55 mil. O Novo Testamento está indo contra o Antigo Testamento e o que as religiões estão fazendo? Ensinando só o Novo Testamento. A visão é só o Novo Testamento, só Cristo, não é isso? É. A visão é só Cristo. Calma. E quem foi Cristo? Qual é o pastor e teólogo, biblista, até o Papa? Que eu passei até uma carta para o Papa, entendeu? Um documentário lá para o Vaticano, perguntando sobre o nome. Sabe o que ele me respondeu? Eu não trouxe aqui, eu deixei no pendrive. Você vai ver Ele outro me dia. respondeu que sobre nome, sobre isso, ele não tinha autoridade de falar. Então já deixa uma grande dúvida que há distorções não só nos nomes, como também na história e nas traduções. Por exemplo, eu vou te dar uma tradução muito conhecida aqui no livro de Isaías, capítulo 9, onde fala: o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo estava sob o seu ombro. Tá escrito, é? Tá aqui. Deixa eu ver aqui, E seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, certo? Capítulo 9 de Isaías. Veja que coisa é. Aí todo pastor, todo líder, ele prega isso aqui, ele fala, ele ensina que é Jesus Cristo lá no Novo Testamento e aquela coisa, e eu vou provar que não é. Isso é um dos 55 mil erros nas traduções. Agora, como foi que você chegou nesse número aí? Pesquisando. 55 mil? Pesquisando. Um por um você vai... Pesquisando, exatamente. Comigo eu não dou murro em ponta de faca, não. Tá certo. Aí você vai... Vamos lá. Aqui, ó, para você ver, ó. Você pode ler aí, ó. Capítulo 9, versículos... Peraí. Capítulo 9, o sinal do Messias. Versículo... Não, isso aqui, peraí. Isso aqui, capítulo 6... 8, 9, e então aqui. Aqui, ó. 9 capítulo, começa aqui. sinal do Messias aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Isso aí é um... É aqui, capítulo 9, versículo 6 aqui. Porque o menino... Você lê aí, como está na tradução Deixa eu dessa ver aqui, Bíblia aí? Luca, vê se eu pego aqui, por Leia favor. aí, veja Capítulo aí. 6, é? É, Pronto, leia aí. pegou? E agora eu vou dar uma daquele Valdomiro, né? Os irmãos, olha aí. Vá. Porque um menino nos nasceu, Isso. um filho se nos deu, Sim. o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pronto, paramos aí. Todo líder religioso, seja católico, seja espírita, seja protestante, prega e fala que isso daí foi Jesus Cristo que iria nascer no Novo Testamento. Não é. E não é, porque se você ler o capítulo todo, 7, 8 e 9, vai ver que Jerusalém, Israel, estava sofrendo invasão, ou uma grande invasão dos assírios nessa época aqui. O menino nasceu, a palavra nasceu, como está aqui na Escritura. Naquela época, era presente ou futuro ou passado? Nasceu. Não sei, nasceu, né? Se eu digo, Aldo, menino nasceu, nasceu presente. Eu estou dizendo para você, naquela época ali. Então, esse nasceu não é o que viria a nascer, é o que nasceu na época. E quem era? Era o filho de Acás, Ezequias. Não era Cristo. Era um ungido, exatamente, era um ungido de época. Porque os ungidos, houveram 14 messias com o nome de Al-Rushua. Tá lembrado? Al-Rushua é Jesus. Que era, que eu disse a você que é o nome errado de Jesus. Então, houveram 14 messias que eram em Al-Rushua na história hebraica. E um deles... Então Jesus foi mais um? Jesus foi uma confecção judaica de divisão das tribos, chamado Netzarim, e com a interpolação de Roma, de Constantino e do clero de Niceia. Sim. Então, isso aí foi onde foi inventado. Veja que naquela época não existia igreja católica, não existia nada. Era Roma só. Era Roma. E Constantino que formalizou isso aí. Então. Aí veio os dissidentes, Martim Lutero, né, o luterano Calvino, da luterana veio o Calvino, que é do calvinismo, e por aí se vai. Então, começou a ser criadas várias religiões com esse conceito errôneo de um Salvador de Messias do Novo Testamento. Já que o Eterno nunca escreveu nem tábuas, nem nas provas hebraicas, Antigo e Novo. Quem fez isso foram os padres da Igreja Católica. Certo. Eu tenho aqui um documentário que o padre, ele diz aqui, católico, que Jesus Cristo não existe.
Um padre da Igreja Católica ele diz Jesus Cristo não existe e foi uma interpolação, uma invenção que veio do ídolo Sol, que era o Sol invicto adorado por Roma, aonde você observa na Igreja Católica, não tem a foto de Jesus, não tem um sol assim atrás da foto de Jesus, um círculo, aquilo ali é o Sol invicto. Então Jesus Cristo, Ieso, era o Sol invicto. Que aí o povo está sendo enganado pensando que é o eterno de Israel. Aí é que está a bronca, porque a história não fala, não fala desse conceito hebraico com grego, entendeu? Dessas misturas. E isso é uma grande bomba, porque eu já estou sendo chamado para fora para poder palestrar até para maçom. Até para maçom, principalmente na Suíça. Quer dizer que está tudo distorcido, então? É nome, é tradução e história. Deixa eu ir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Enrolei até a língua agora. Vamos para o intervalo. Já Tizofé está lá, é conosco aqui no programa, falando um pouco sobre as distorções do Novo Testamento, né? E dos erros. De acordo com o Tizofé, são 55 mil erros só no Novo Testamento, né? Novo Testamento com um pouco do Antigo também. Do Antigo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos seguindo com o programa Ponto Final. Tizofé Atalaia, professor do hebraico, não é? Também de arqueologia. Tizofé, você citou aí que a Bíblia tem mais de 50 mil erros, não é? Claro que a gente não vai, senão não tem tempo, é o ano todo fazendo 24 horas de programa, né? Vamos para o seguinte, você falou aí no início dos 10 mandamentos. Nós somos os cristãos, né? De certa forma, são tolhidos aí para ter... E a vida mostra, ou pelo menos os estudos mostram, que você tem 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não julgar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar, né? Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, né? Enfim, esses 10 mandamentos, eles não existem ou tem mais mandamentos do que esses aí? Eles existem, sendo que está distorcido nas palavras, nos nomes. Ali não está o nome do Eterno, né? Ali está o nome do Senhor, né? Senhor não é nome. Mas os mandamentos, foi Moisés? Esses 10, sim. Que desceu com a pedra lá de cima? Isso, Moshe que recebeu. Moshe o nome? O nome dele é Moshe. Tá. Então ele recebeu do Eterno os mandamentos que não foram 10. São quantos? São mais de 300 mandamentos. Nossa. E olhe que esses mandamentos, muitos líderes religiosos jamais desejarão cumprir. Por quê? Um deles é isso aqui. É mais de 300 mandamentos? Não é demais não, Atalaia? Não. Um deles é isso aqui. 10 e o cara já não está cumprindo 2? Imagina 10. Não, mas veja bem, a questão é isso, veja bem. O Eterno, qual era o desejo do Eterno e qual é o desejo do Eterno para mim, para você e para todos nós aqui? Para Deus. Sim, para Deus. É de nós aprendermos o que é bom da parte dele, para nós pormos em prática em nossa vida cotidiana. Aí você falou o quê? Um manto? O talite, isso aqui é o talite. Tá. O talite, ele é obrigatório para quem ensina, tá entendendo? Está nos mandamentos, entendeu? Tem pessoas que usam, aí vem agora as interpolações judaicas. Você só pode pregar se você tiver o kippah, que é aquele negocinho aqui. Isso foi em 1900 e pouco aí que foi inventado. Porque eles usavam um turbante. Então todo mundo tem que usar um turbante, que era o sacerdote. Mas por que usa o turbante e o kippah? É para saber que Deus está acima, que o Eterno está acima de todos nós. Mas isso não significa nada, porque nós sabemos que nós não somos nada sem o Eterno. O Eterno é que nos criou e não precisa de kippah nem de turbante. Me diga aí um dos mandamentos desses 300 sei lá. Olha, não existem mandamentos ruins. Os mandamentos são bons. Certo. Todos eles são excelentes. Agora, dentro desses mais de 300 mandamentos, existem algumas interpolações de cultura judaica, certo? E aí não foi o Eterno que assim deu, foi o homem que da sua cultura definiu, entendeu? Então nós temos que peneirar isso aí. Agora, claro, que 10 mandamentos está muito limitado do que realmente é, que o Eterno passou para Moisés. E por que só botou 10? Para economizar a pedra? Porque Roma nunca desejou, observe, que os romanos, eu não vou falar nem da Igreja Católica, eu vou falar dos romanos, tá? Os romanos, eles nunca desejaram crer no Eterno de Israel, de El-Shorú. Nunca, nunca e nunca. Até hoje, observe que os Yahudins, os judeus, são discriminados. Sim.
E eles são perseguidos desde os tempos dos antissemitas, como Martim Lutero é um antissemita. O que é um antissemita? Era aquele que ia contra o povo do Eterno, o povo semita, entendeu? O povo que não era do Ocidente, era do Oriente, né? Então, o Eterno foi compilado por várias culturas com nomes como Júpiter, como Zeus, como, entendeu? E o povo estava adorando a ídolo para não adorar o nome, porque Roma, o nome original do Eterno, não queria que o nome do Eterno fosse liberado ao público. Nisso aí, os Yahudins eram muitos mortos, assassinados, não é? E aí ficavam o quê? Sendo postos na quina da parede para não falar a verdade e calassem sobre o assunto histórico. Quando você diz aí que Jesus não existiu, Sim. não é? Sim, tem um trecho aqui que não existiu. Isso, tem muitos. Então veja, tudo isso foi uma invenção de marketing da Foi igreja? uma invenção de marketing como Papai Noel no dia 25. Observe, quando você era pequeno, Então, sua mãe e seu pai chegavam, Papai Noel vai lhe dar um presente. E você teve a adolescência todinha crendo e acreditando que Papai Noel existe. E quando você vê que não passa de uma pura ficção. Tá, mas quando você diz isso, baseado em estudos bíblicos, né? Baseado nas traduções, baseado em estudos arqueológicos, baseado nas provas arqueológicas, em vídeos arqueológicos, em ossários, tudo. Eu tenho um vídeo, Aldo, que é um bombardeio quando eu passo nas palestras. E existiu Yeshua, existiu vários Yeshua, que é um nome aramaico. Jesus. Que botaram para Jesus. Esse Yeshua realmente era filho de Maoroã, Maria, e de Al-Ruzaf, José. Sendo que ele não era nenhum Messias Salvador. Peraí, José e Maria tiveram mais filhos, é? Não, José e Maria tiveram esse Yeshua, que teve Jesus. também filho, que foi Jesus. Ele casou-se. E esse Jesus casou? Casou com Maorã de Magdala e teve Madalena? Que era Madalena, que o povo diz que era uma prostituta, diz que isso não existe. Essa Maorã de Magdala era uma cidadã, era uma Yahudi, uma judia, que era seguidor do Eterno, dos mandamentos do Eterno, e casou-se com o Então, filho, peraí, com para não Yeshua. confundir minha cabeça. Vamos lá. Jesus existiu. Existiu, mas não era Salvador. Não era esse e nem Messias. filho do Altíssimo. Não é esse Messias que está sendo pregado aí. Aí era o carpinteiro ou não? Não era carpinteiro. Ele era dono de terreno. Ah, era latifundiário. Não tem nada de carpinteiro, essa história de carpinteiro, essa história de que ele andou sobre água. Isso é mídia que, infelizmente, o povo, em geral, cristão, vamos dizer, em modo geral, de todas as religiões, estão acreditando. Né? Aí, então, Jesus se casou com Madalena. Casou com Maorã de Magdala, que é conhecida como Maria Madalena prostituta, que não existe, nunca existiu prostituta. Teve filhos? Teve um filho chamado Judá, que não era o Judas que inventaram aí da forca. E Jesus morreu com quantos anos? Não foi com 33, então? Não, ele morreu muito mais velho, muito mais de idade, entendeu? Eu não tenho a idade certa. Cronológica, mas não foi dos 33, nem tampouco foi crucificado. Nem tampouco foi crucificado. Quem era crucificado? Eram larápios, eram ladrões ali no Gólgota, no tempo de Roma, que iam contra o governo, contra o governo romano. Ô, Tesofé, qual era a tribo de Jesus Cristo? Olha, a tribo dos Yalrushas, vou lhe dizer assim, dos Yalrushas, que você chama de Jesus, houveram 14. Jesus, né? Eu vou lhe dizer, o que é um Mashihai no hebraico? Traduzido é um ungido. Certo. O que era ungido? Era um sinal do Salvador, que é o Eterno, que é Deus. Certo. Deus é que é o Salvador, não é Messias. Ele é que é o Salvador. Então, escute. O Mashihai, o ungido, era um sinal do Salvador em cada época diferente. Isaías, o nome dele era Yahushua, foi um ungido, um Messias. Foi um profeta. Foi um Messias, ungido. Ezequias também ungido, dentro lá com Isaías, que era o ungido que viria para derrotar os assírios que queriam invadir Yahushua, e não o Jesus de Nazaré de cruz. Certo. Outro ungido, Moisés, também foi ungido. E Yahushua, filho de Nun, o Josué, filho de Nun, também foi um ungido que tinha o nome de Yahushua. Veja, vamos voltar lá. Então você diz que já acabou, pelos seus estudos, Jesus existiu, mas de outra forma não é essa... Não é esse que está sendo pregado, é ensinado de salvação, não. Tá certo. Se discute muito no Antigo Testamento de alguns feitos que eram realizados. Por exemplo, que foi Moisés que meteu o cajado e abriu o Mar Vermelho? Isso, foi, eu sempre digo... Abriu ou não? Foi o Eterno ou foi a maré que baixou ali e ele passou? Pediu, não. Ninguém tem poder de fazer nada. É o Eterno que faz. Entendeu agora? Sim. Se você tem um objetivo na vida, você vai se esforçar. Mas ele vê o seu esforço dele, ele é que vai fazer na sua vida. Não é você que fez. É Deus que... É ele que vai fazer, mas você tem o seu esforço e o seu desejo e seu jogo de cintura. Tá certo? Então, muito bem. Ali, Moisés recebeu uma ordem. Foi o Eterno que abriu o mar, não foi Moisés, não foi Moisés. Mas abriu mesmo? Abriu, sim. E os milagres atribuídos a Cristo? Tudo mentira? Aí é que tá. Por exemplo, se a história de Jesus... é tudo mentira. É conversa para boi dormir, tá lembrado que eu disse isso para você?
É conversa para boi dormir. Aí é pau. Aí é pau. Aí não, eu disse a você que a bomba é grande. Por quê? Se o Novo Testamento a base é Jesus, se o nome está errado e a história dele não bate com a história hebraica, então existe erro. E não são poucos, não. Quando nas palestras tem pastores e líderes que coçam a cabeça, olham para mim, choram, ficam bochechudos e olham um para o outro e dizem, e agora? Eu digo, e agora criem vergonha, vai estudar e lá no púlpito da sua igreja, abra o verbo e mostre quem é o Eterno. Então vamos lá. Então Jesus nunca ressuscitou ninguém? Nunca ressuscitou ninguém Não e nem fez ressurgiu. não fez Eu tenho não- um vídeo lá dele, lá, das ossários dele. Não fez o cego olhar, enxergar, não? Não. Não fez o aleijado andar, Não. Não ascendeu aos céus? Não, nunca. Porque tem outro menino que veio aqui outro dia, ele, eu não sei se você lembra dele, Marcelo Braga, né? É, Marcelo Braga. É ufólogo. Sim. Marcelo disse ao contrário de você que Jesus foi embora numa nave espacial. Não, eu respeito a todos, né, que vêm aqui ao programa e escutam, às vezes, dentro da possibilidade. Obrigado. Mas não tem de maneira Então nenhuma... veja, então Jesus não existiu. Esse Jesus Salvador, Filho do Altíssimo, com esses milagres... Não existiu. Jesus mídia. nunca fez milagre. É mídia. É mídia também. Ó, Moisés, se fosse assim, Moisés era para ser adorado, Elias era para ser adorado, Eliseu era para ser adorado, muitas pessoas eram para ser adoradas porque receberam do Eterno, mas eram profetas. E até hoje você não encontra nenhuma prova arqueológica, nada de Jesus Cristo. Nada de Jesus Cristo. Você só encontra cópias do grego. 5.000 cópias que uma vai contra a outra. Tudo distorção, né? Tudo distorção da questão do Novo Testamento. Porque, como eu disse a você, o Novo Testamento é greco-romano. E a história do Eterno é hebraica. Mas tem muita mentira no Velho Testamento também. Tem interpolações, claro, porque nas traduções não veio dos padres. O padre diz aqui, eu tenho um vídeo, né? o padre diz aqui, ó, sabe o que, é que o padre diz? A Bíblia foi feita para os católicos, só para os católicos. E é verdade. A Bíblia quem fez foi Roma, foi a Igreja Católica. Se não fosse os padres da Igreja Católica, a Bíblia não está debaixo dos protestantes que vivem metendo o pau na Igreja Católica. Então o padre, ele diz, eu estou com o padre, 100%, 101%. A Bíblia, quem fez foi a Igreja Católica, meu querido. Agora, as Escrituras, se você pegar dos textos de achados arqueológicos, tudo, das passagens do que se tem, você vai ver que a Bíblia, ela está contra as Escrituras. Ô, Tisofé, mas É isso aí. Ainda existe muita coisa no hebraico ou não? Muito documento? Existe, sim, é o que eu mais tenho. Eu tenho vídeos, eu tenho provas, eu viajei à biblioteca do Brasil inteiro, fora do Brasil. Documento da Turquia, lá do Museu do Livro. Eu tenho muita coisa, entendeu, que eu passo e as pessoas realmente, os estudiosos de hebraico, né, de grego e aquilo outro, olham um para o outro e digam, e agora? Eu não tenho essas informações. E aí o que é que eu faço? Eu digo, tem que estudar. A gente tem um material que nos ajuda, né? Esse material que a gente fez, claro. Todo professor, todo arqueólogo, todo trabalhador, ele junta algo, um documento da coisa para ajudar dentro do seu projeto, né? De mostrar. Eu não estou abrindo igreja, não estou fazendo discípulo, nada disso. A gente só está mostrando aquilo que nós temos nas mãos para as pessoas analisarem e ver. E me botar assim no canto da parede, olha, você está me abençoando, ou então você está me amaldiçoando. Vamos lá, a gente está chegando no final do programa, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem algum telefone, tem algum site, tem algum e-mail? Tem. O e-mail eu posso dizer, é aquele nome, né? Tezof, TZOFEH, @oi.com.br. Pronto. E o telefone é 81, código, né? Eu sei que os primeiros vídeos está no Brasil e fora do Brasil, né? É 81 código, é 34946713 e tem um celular também, né? 81 97816184, que é o TIM. 97816184. Esse número que está na tela é o convencional. É o convencional remanescente. 34946713. Exatamente. Mas você pode acessar a internet também, vai lá no YouTube, vai no Google, é só botar Tisofé lá que aparece muita coisa, né? Vai aparecer as minhas primeiras reportagens que eu tinha que ir devagar, do que eu estou lhe dizendo isso aqui agora. Ali eu tinha que ir devagar, foi as primeiras reportagens, como eu disse a você, foram 7 vezes de 2004 para poder estudar e mostrar. E agora nós estamos batendo o martelo, concretizado, mostrando tintim por tintim, do que Roma realmente fez, os tradutores fizeram, e que as pessoas hoje em dia que estão nas igrejas, seja a religião que for, né, precisam saber dessa verdade e tomar um rumo voluntariamente, se vai continuar como está, ou realmente botar os seus líderes no canto da parede e dizer, olha, o senhor está errado. Perfeito. Tisofé, nosso tempo acaba. Obrigado mais uma vez, até o próximo encontro. Obrigado a você que acompanhou o Ponto Final. Ele vai voltar aqui outras vezes, viu, para a gente dar sequência a esse material. Tchau, até o próximo encontro no Ponto Final.